é também o fato de que Deus, Ele nos criou com o objetivo de que nós tenhamos o serviço único e exclusivo a Ele. Essas foram as duas razões em Gênesis capítulo 2. Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11, nós vimos a exposição da palavra de Deus ali tratando de um outro aspecto que envolve a guarda do dia do Senhor, que é nada mais do que agora estarmos em um período redentivo. O pacto das obras foi quebrado. O homem desobedece ao comer do fruto proibido. Ele não apenas quebra um mandamento, ele quebra todos os mandamentos da lei de Deus. E então, passado quase que praticamente 2000 anos, desde então dos nossos primeiros pais, até chegar em Moisés, Deus então conduz o seu povo que estava cativo há 430 anos sobre um pesado fardo trabalho, não só do seu trabalho secular, mas principalmente também do seu fardo do pecado, do distanciamento, do esquecimento da necessidade de adorar a Deus. E adorar a Deus, eles se esqueceram que era um privilégio, era um descanso. E então Deus entrega os 10 mandamentos, e ali está o quarto, que envolve então um mandamento positivo quanto à exigência do que Deus está lembrando de Gênesis 2. E ali nós temos o mandamento agora numa perspectiva redentiva do pacto da graça. Agora nós vamos para Mateus capítulo 12, e esse será o meu último sermão sobre esse assunto. E numa outra oportunidade que assim Deus nos der, nós vamos pregar em outros textos que façam referência ao dia do Senhor, mas esse, pelo menos a priori, será o meu último sermão nessa série que eu preparei ainda agora por esse período. Então, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 12, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 13. As razões por que eu tenho pregado, irmãos, nesse tema, ou nessa doutrina, elas são várias, mas algumas da qual Deus tem me feito entender a necessidade de começarmos a tratar desses assuntos que são, em primeiro lugar, que são essenciais e básicos para a vida cristã. Em segundo lugar, nós estamos iniciando uma caminhada como uma nova igreja. Aquilo que é essencial nas nossas práticas, aquilo que cremos, é necessário que nós venhamos ser lembrados, relembrados, e não venhamos esquecer daquilo que Deus agora está nos dando, a oportunidade da advertência quanto àquilo que envolve o ponto central da nossa existência, que é a adoração a Deus. A adoração a Deus, ela está toda focada nessa doutrina que chama-se o dia do descanso ou o dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor. E agora aqui no contexto de Mateus capítulo 12, nós temos uma outra perspectiva que envolve agora a transição da antiga para a nova aliança por causa da vinda de Cristo. Cristo agora, o próprio revelador da sua palavra, Ele mesmo, que é o Evangelho revelado, Ele mesmo é quem vai estabelecer aqui nesse texto, no contexto que envolve os seus discípulos e os fariseus, o que é a guarda do dia do Senhor, em que perspectiva agora Ele estabelece a guarda do dia do Senhor. A leitura da palavra de Deus, então, ela nos diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não eram lícito comer, nem eles, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha,
e num sábado está a cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amém. Se vocês me ouvem melhor. Está melhor, né? Ok. Irmãos, basicamente esta passagem, ela está estruturada da seguinte forma. Vamos então iniciar, primeiro lembrando a estrutura. Ok. Esta passagem, vamos primeiro aqui introdutoriamente entender como que ela está estruturada. Então, primeiro, vamos entender a estrutura dela. São 3 pontos que são importantes na interpretação desse texto aqui no capítulo 2. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que Cristo ele está esclarecendo o princípio do 4º mandamento a respeito do dia do descanso. Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro ele está fazendo um esclarecimento sobre isso. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que Jesus ele está também corrigindo alguns defeitos supersticiosos da interpretação dos judeus. Esse é o segundo ponto. Em terceiro lugar, ele vai chamar atenção para um aspecto que no Antigo Testamento, ao longo dos anos, isso foi esquecido pelo povo de Israel, especialmente nos dias dos discípulos, nos dias de Jesus, quando ele vai mostrar aqui a necessidade da observância das obras da misericórdia neste dia, e que elas devem ser realizadas no dia do Senhor. Então são esses 3 aspectos que nós precisamos lembrar aqui quanto ao texto de Mateus 12, quando Jesus vai tratar desse assunto. Você percebe que aí no contexto tem duas situações diferentes acontecendo. Só que uma está sequenciada à outra. Então veja aí que, por exemplo, ele está mostrando por aquele tempo, ou seja, dando a entender que um evento está acontecendo logo em seguida ao outro. Observe, por favor, no capítulo 11, os versos 28 a 30. Veja que no contexto histórico, dos versos 28 a 30, o que Jesus disse aqui, aí o vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então toda essa porção, esses 3 versículos das palavras de Jesus, eles acontecem logo na sequência em que também depois ele já está a caminho para ir à sinagoga junto com seus discípulos. Então, no caminho acontece uma situação. Você tem 2 situações aqui em que uma acontece no momento em particular entre os discípulos e Jesus ao caminho da sinagoga, e um outro evento, um outro momento em que acontece exatamente no local de culto. Então os irmãos estão percebendo que Jesus ele trata da questão do dia do Senhor aqui em 2 momentos diferentes, porque o dia do Senhor ele implica um princípio que não envolve apenas a guarda dele no culto solene. Vocês estão percebendo isso aqui? Dos versos 1 até o verso número 9, ou melhor dizer, até o verso número 8, Jesus ele está tratando da guarda do dia do Senhor concernente à sua vida particular nesse dia, com a sua família, com aqueles que estão com você. Então essa devoção particular no dia do descanso, e do verso 9 até o verso 13, a guarda do dia do Senhor, envolvendo aqui um aspecto muito importante dessas obras de misericórdia, também no contexto em que eles estão no culto solene. Já eu vou entrar no aspecto da sinagoga e por que a sinagoga, mas ainda assim eu quero que você entenda essa distinção. Quanto aqui, irmãos, eu quero lembrar alguns pontos importantes sobre o porquê que Jesus ele faz esse confrontamento aqui de uma interpretação errada, não apenas errada, mas lembre-se que toda doutrina distorcida, ela leva ao quê? A uma idolatria, a uma superstição. Nós não podemos esquecer desse aspecto. Então, lembrar que os fariseus, eles sempre tendiam aos extremos da interpretação da lei prescrita no Antigo Testamento. E aí, no caso aqui do 4º mandamento, eles eram excessivamente rígidos quanto à sua prática. Neste ponto aqui, nós devemos lembrar que, com a queda do homem, a guarda desse dia, ela foi tanto esquecida
pela humanidade, como inclusive ela também foi deturpada ao longo da história do próprio povo de Deus. Esses são outros dois pontos que envolvem a realidade do pós-queda da humanidade. Porque essa lei ela não foi dada apenas para o povo de Deus. Se nós também pudéssemos considerar que quando os nossos primeiros pais foram criados, ainda com a existência apenas deles, sim, nós temos ali tanto o povo de Deus, mas também, ao mesmo tempo, toda a humanidade. Mas essa lei ela é dada a toda a humanidade. Nós precisamos lembrar qual é a extensão de todos esses mandamentos estabelecidos lá no momento da criação. E todos aqueles mandamentos positivos, eles são resumo de tudo que também está prescrito em Êxodo capítulo 20, do verso 1 até a sequência que vai todos os 10 mandamentos. Então, nesse aspecto, veja que o povo aqui, judeu, por autorização e também por condução dos seus anciãos, como também dos que eram dos partidos religiosos do povo de Israel nos dias de Jesus, eles haviam aqui deturpado essa lei, esse mandamento. E aí lembrar, irmãos, logo de imediato aqui uma aplicação que ela é extremamente importante quanto a esse contexto dos fariseus. Homens, preste bem atenção nisso, homens corruptos, homens corrompidos na sua mente, sempre tendem ao zelo excessivo com os ritos de sua religião, e são em outros mandamentos que não são do seu interesse, ou particular, ou de exigência ou obediência ao Senhor, eles desprezam e negligenciam. Que é o que está acontecendo aqui no contexto do capítulo 12, quanto à guarda do quarto mandamento. Porque Jesus chama a atenção aqui dos fariseus quanto ao fato deles serem extremamente radicais com a guarda do dia do descanso, proibindo até as pessoas de se alimentarem. Olha o absurdo a que ponto eles chegaram a essa superstição. Lembrar que os fariseus, eles supervalorizavam mais aspectos culticos, eles valorizavam mais os ritos da religião judaica, e nesse sentido aqui, ao mesmo tempo, eles desprezavam princípios, desprezavam leis que envolviam inclusive aspectos de justiça, de questões morais, que é o que está acontecendo aqui. Veja que a preocupação dos fariseus em relação aos discípulos e também o próprio Senhor Jesus, a estarem colhendo espigas no caminho para a sinagoga. Olha para onde eles estavam indo. No caminho para a sinagoga, ao colher espigas, eles se preocupam mais com o fato de eles estarem comendo. Isso nos incomoda muito mais do que o fato de que havia ali uma necessidade, matar a fome. Afinal de contas, aqui todo mundo sabe que tem que tomar café, almoçar, jantar ou tomar o lanche no decorrer do dia do Senhor. Isso não está anulado, e muito pelo contrário. Você deve se lembrar do contexto de Neemias capítulo 8. O que é dado a ordem ali quando Neemias, os escribas e os sacerdotes, todos os responsáveis pelas instruções, e ali havendo uma espécie de um despertamento religioso, porque eles haviam descoberto a lei, e o povo há muitos anos e gerações, eles não mais sabiam que era a guarda do dia do Senhor e também comemorar as festas solenes. Tamanha era a escassez, a pobreza, a desigualdade, a miséria que o povo de Israel estava vivendo nos dias de Neemias. E quando eles começam, eles passam um dia inteiro lendo a lei, e eles ficavam, vocês estão aqui sentados. Lá no contexto, ao ler o texto, você vai ver que a única coisa que se identifica com o nosso contexto de culto, com o do povo da antiga aliança, lá nos dias de Neemias, é só o púlpito. Diz o texto, ele frisa claramente que ali foi feito um púlpito, e foi colocado um púlpito diante de todo o povo. Você imagina milhões de pessoas ali, ouvindo, os que moravam em Jerusalém, nos arredores da província da Judéia, ouviram praticamente o dia inteiro em pé a lei de Deus. E no meio daquilo tudo eles ouviam a lei de Deus e choravam. Entravam em pranto porque eles perceberam que eles haviam perdido, o povo deles, os seus ancestrais haviam perdido um bocado do seu tempo, e aquilo tudo lembrava que eles haviam se perdido.
E eles entram em pranto, começam a chorar, lamentar a cada vez que os escribas e os levitas iam lendo e explicando a lei, até que Neemias manda todo mundo parar. Ele diz: olha, voltem para a casa de vocês, reúnam todas as famílias, vão e se alimentem. Comam das gorduras, comam de alimentos que vão lhe dar sustância, bebam bebidas doces para que vocês se alegrem, porque a exigência que é dada no dia do Senhor é que vocês estejam saciados, para que vocês estejam dispostos e alegres, quando ele vai dizer alegrai-vos no Senhor. E se não há motivo, e o contexto ali envolvia não haver motivo para alegrar-se no Senhor. Não havia motivo para eles ali no contexto de calamidade e miséria, eles se alegrarem com alguma coisa que pudesse trazer júbilo. Mas ali Neemias diz: olha, vocês devem se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então o contexto também nos lembra aqui em que os fariseus eles estavam mais preocupados com o fato de que os discípulos estavam, me permito usar aspas aqui, quebrando o quarto mandamento, porque estavam comendo fora de hora dentro da concepção dele. Depois a gente vai ver que não é bem isso. E em vez de se preocupar com a necessidade daquilo que envolvia uma necessidade básica do ser humano, que é comer. Comer. Eu quero então, irmãos, aqui lembrar qual é o lugar do quarto mandamento nas Escrituras. Já exposto aqui o contexto. Eu quero que você lembre que, após a queda, a guarda desse dia, ela então passa a ser redentiva. Eu quero lembrá-lo, inclusive, do contexto de 2 textos bíblicos do Antigo Testamento. É necessário lembrar e repetir um deles, eu não vou ler, mas eu apenas quero lembrá-lo do aspecto que envolve aqui essa questão de ser redentivo agora o quarto mandamento, porque esses 2 textos se aplicam ao contexto de Jesus, no que diz respeito ao que ele está ensinando aqui quanto à guarda do dia do Senhor, numa perspectiva agora da misericórdia de Deus sobre nós. Porque quando ele trata das obras da misericórdia aqui, ele está chamando a atenção em primeiro lugar do fato de que Deus, por misericórdia, é que nos traz nesse dia o despertamento, o entendimento e a necessidade de a gente estar aqui para nos alimentarmos da lei de Deus. Então, em primeiro lugar, Êxodo capítulo 20 e também Êxodo 34. Esses são os 2 textos que nós precisamos comparar aqui no seu contexto. Êxodo 20, de versos 8 a 11, você tem que lembrar aqui que Deus ele entrega a lei ao povo de Israel em um primeiro momento. Só lembrando que Êxodo 20, Êxodo 34, eles estabelecem 2 momentos em que Deus entrega os 10 mandamentos nas tábuas. As tábuas da lei, pedras, tábuas de pedras. E esse primeiro momento em que Deus ele entrega a lei ao povo de Israel, veja que aqui, no momento em que a lei está sendo entregue, o próprio Deus havia dito a Moisés: desça lá, Moisés, e vá até o povo, porque meu povo está pecando contra mim e cometendo idolatria e adorando falsos deuses, no momento exato que eu estou aqui entregando a lei ao meu povo. E eles estavam fazendo o que? Exatamente no momento em que Deus estava entregando a lei, pecando, prestando culto a falsos deuses. Então, aqui já envolve o aspecto redentivo, porque na entrega da lei, já está pecando. Não sei se você tem a experiência dos seus filhos, ou já teve. No momento que você está já exortando, instruindo ou repreendendo, você percebe que na agitação e na afobação do seu filho ou filha, ele começa a já demonstrar que ele não está disposto à obediência do que você está instruindo. É o que estava acontecendo com o povo de Israel. Não havia disposição de obediência ao Senhor. E aqui então nós temos 3 pontos importantes que a gente precisa identificar aqui em relação a esse primeiro momento que ele entrega a lei. Em primeiro lugar, nós temos aqui um mandamento que, apesar de positivo, ele está aqui prescrito em condições negativas, mais negativas do que positivas. Lá no verso 8 e no verso 9 você vê ele ordenando, dizendo: olha, lembra-te de guardar o dia do descanso, Shabá. Verso 9 ele vai dizer: todas as atividades que você realizou, você deve cessar. E aí veja que agora ele coloca o verso 10 numa perspectiva negativa. Vocês não podem trabalhar.
Não podem fazer nenhuma atividade, nenhum trabalho vocês devem fazer do que envolve todos os afazeres comuns e também mundanos. Cesse todas essas atividades. Então ela está numa perspectiva aqui, que apesar de positiva, em condições negativas, porque ele está lembrando de algo que envolve o quê? Parem de pecar. Parem de fazer as suas obras e por um instante sequer da vida de vocês, olhem para a glória de Deus e olhem agora com a perspectiva de que alguém virá para salvar vocês e libertar vocês dessa condição em que vocês foram submetidos. Passaram 430 anos só trabalhando, não sabiam o que era descanso. E aqui então é necessário que essa colocação negativa nesse mandamento seja claro: não trabalhe. Ou, em segundo lugar, a expressão lembra-te, onde ela vai apontar aqui para uma lei que tem a continuidade após a queda. Após a queda, Deus não mudou o seu pacto com o povo. O pacto ele é imutável, o pacto ele permanece, ele é perpétuo. O que muda é a administração desse pacto, porque há necessidade de agora de um redentor. Porque a quebra do pacto antes da queda foi do homem, é de responsabilidade dele. Então lembra-te. O próprio Senhor, ele fez questão de dizer que iria lembrar o seu povo. E Jesus Cristo aqui no capítulo 12, lembra os fariseus de que a guarda do dia do Senhor agora está numa perspectiva de misericórdia. Terceiro lugar, quando aqui pela primeira vez a lei foi entregue a Moisés, o povo estava em adoração ao bezerro de ouro. E agora veja o Êxodo capítulo 34. Não vou ler ele todo, mas eu quero que você em casa leia. E é necessário que você leia todo o capítulo 34 aqui do livro de Êxodo. Um segundo momento em que Deus agora entrega a lei ao povo. Eu quero lembrá-lo de que nesses dois momentos, do primeiro ao segundo, Deus havia chamado Moisés e dito: eu vou matar esse povo todinho. Eu quero que você pense um pouco do que Deus poderia fazer conosco diante de tantos pecados que a gente comete, seja de qualquer mandamento que seja estabelecido, especialmente da guarda do dia do Senhor. O que Deus poderia fazer? Então, em primeiro lugar, Deus ele está irado e ele diz: eu vou matar esse povo. E Moisés intercede pelo povo. Ele diz: me mate no lugar do povo, não mate esse povo. Ele aqui é um tipo de Cristo agora. Êxodo 34, então ele vai dizer o quê? Moisés, então suba novamente ao Monte Sinai. Sobe só você, mas ninguém deve subir. E nem mesmo avise para que nenhum dos animais, você pode ler aí, acompanhando a leitura, você vai ver que ele diz assim: olha, nenhum dos animais inclusive devem estar pastando pelo caminho em que você deve subir ao monte. Somente você. Separe e prepare duas pedras, duas tábuas de pedras, onde de novo eu vou escrever a minha lei. E Deus faz isso nesse segundo momento, demonstrando a sua misericórdia. Por que eu estou enfatizando aqui, reiterando Êxodo 20 e agora Êxodo 34? Porque lembrar que o contexto de Mateus capítulo 12 envolve a guarda dos mandamentos do Senhor, especialmente o quarto, numa perspectiva em que Deus tem sido benevolente, tem sido tão paciente conosco, em que Ele tem repetido a sua lei várias vezes para que a gente lembre, mesmo que a gente peque tanto contra Ele, e repete os nossos pecados, as nossas transgressões contra Ele. Essa é a perspectiva em que Jesus vai trazer aqui o quarto mandamento. Em suma, volte agora o contexto dos judeus nos dias de Jesus. Os anciãos aqui, irmãos, os partidos religiosos e o povo judeu de modo geral, eles haviam distorcido o princípio fundamental da lei de Deus ao seu povo. Eles haviam se esquecido da essência, que Jesus vai trazer à tona aqui, é a essência da lei de Deus, da essência desses mandamentos. Ou seja, não é apenas aqui uma questão legal. Me permita dar um exemplo, eu falei disso pela manhã no sermão em Gálatas capítulo 2, quando nós vimos a questão da justificação. E me permita reiterar um exemplo muito importante sobre o que é legal e aquilo que é moral. Nessa perspectiva bíblica, por exemplo, imagine que você entra no carro e você tem, não sei se é isso, alguns têm, eu acho que tem. Se não tem, então, eu acho que só eu que faço isso, só eu que esqueço. Por exemplo, botar o cinto quando você entra no carro, para sair com o carro.
E a gente esquece. Vira e mexe, a Raquel vai e fala: bota o cinto. Às vezes até o Natan: pai, o senhor não botou o cinto. E às vezes a gente fica cobrando o outro: bota o cinto. E em que momento você lembra que você tem que colocar o cinto? Quando você vê a Mirs com os marronzinhos aqui de Porto Velho, fiscalizando quem está com cinto ou não. E aí você lembra, a polícia, bota o cinto. Às vezes não é nem a polícia, às vezes você vê uma viatura de uma outra corporação da segurança pública, aí você imediatamente coloca o cinto. Você pensa no cinto em que perspectiva? Você pensa em obedecer essa lei em que perspectiva? Legal, porque é financeiro, vai mexer com o teu bolso. Enquanto que você olha para o aspecto moral, o que é o aspecto moral? É a essência dela. Por que é determinado que nós coloquemos o cinto? Num acidente, o que pode acontecer? Ao menos você é preservado de danos maiores. É a sua segurança. Então você está percebendo que a lei no seu aspecto moral, Paulo ele vai falar lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 8, que a lei para aqueles que a obedecem, ela é boa. Ela é boa. Porque ela nos dá segurança. Ela nos protege do mal. Quem transgride a lei de Deus, ele está o quê? Simplesmente se expondo a riscos, perigos. Por isso então você percebe que os judeus, havendo se distanciado de tal forma da lei, que eles perderam essa percepção de que a lei, na sua essência, ela é estabelecida por princípios. E não apenas no seu aspecto legal. Agora vejamos aqui, o que então Jesus argumenta? O desenvolvimento do nosso irmão está aqui em alguns argumentos básicos. Veja o que Jesus então vai dizer sobre a guarda do dia do Senhor e como que ele vai argumentar sobre isso. Essa é a terceira parte do sermão. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, me permita só dizer estruturalmente o que está sendo argumentado aqui. Em primeiro lugar, a obediência ao próprio Cristo, onde ele chama a atenção para que a guarda desse dia tem que ser por ele. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento que nós temos aqui é o fato de que nesse dia você se alimenta, você tem necessidades e a necessidade do alimento. Só que o alimento aqui no seu contexto está apontando também para o alimento espiritual, alimento da palavra de Deus. Esse é o segundo argumento. Terceiro argumento, ele vai chamar atenção para algo que os próprios judeus haviam se esquecido. A lei, na sua essência, ela existe para estabelecer duas coisas em relação a quem Deus é e o que Ele faz. Em primeiro lugar, a justiça de Deus. Em segundo lugar, a verdade. E os judeus guardavam as leis, e até criavam outras, interpretavam, distorciam as leis de modo geral, e isso fazia com que eles perdessem a essência da verdade e da justiça. Se os irmãos leem os profetas no Antigo Testamento, vê que a maioria das denúncias que envolvem pecados de cunho social, por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, a partir do verso 9, quando ele vai acusar o povo de Israel de ser tão zeloso com as solenidades, os rituais, as ordenanças do culto, e aí ele diz: olha, vocês são tão perfeitos, ou são perfeitos não, mas perfeccionistas no que vocês fazem, que tudo isso aí, por mais pomposo e solene que seja, isso me dá vômito, me dá ânsia, eu tenho nojo dessa solenidade de vocês, porque vocês não se atentam para a guarda da lei, quanto à justiça e quanto à verdade. Isso então entendemos aqui como a corrupção do homem, ele corrompido, porque até na tentativa de seguir a verdadeira religião, ele em si mesmo, na verdade, não segue a Cristo, não segue verdadeiramente a Deus, porque ele não se atenta para a essência do que Deus ordena. Por que Deus estabelece a sua lei? E agora, nessa perspectiva redentiva, é por causa de Cristo. Então, terceiro lugar, as obras de misericórdia, e também elas apontam para a dignidade de Cristo. Em quarto lugar, nós vamos ver que o descanso dos afazeres comuns também nos envolve não fazer mais nada, mas é parar uma série de atividades e realizar outras. Envolve aqui o serviço religioso a Deus. Ainda temos aqui um outro argumento, que é o descanso. Ele não é apenas uma lei do Antigo Testamento, mas ele agora também se torna um princípio cristão. Ainda, Cristo é o princípio de todas as coisas, porque Ele é o Senhor do sábado. Em último lugar,
o dia de se fazer o bem. Por que fazer o bem? Porque a essência do que Jesus está dizendo nos versos 9 até o verso 12 é: rejeitem o que é mal. Rejeitem o que é mal. Aqui está a essência então do argumento que Jesus, vamos desenvolver cada uma delas. Primeiro, quanto à obediência ao próprio Cristo. Eu quero que você se atente ao contexto todo, aqui nos versos iniciais, dizendo que os discípulos estavam junto com Jesus. Observe aí que eles estavam com Cristo, eles estavam com Ele porque eles estavam seguindo o seu mestre, porque eles estavam em obediência ao seu próprio mediador e senhor da lei, eles tinham ciência disso, sabiam disso. Então, em outros aspectos, é que eles estavam sendo guiados pelo próprio Senhor Jesus. O primeiro argumento que nos é claro é o fato de que o próprio Senhor Jesus é quem havia dito: vai lá, colha as espigas. Imagine que o contexto aqui você possa pensar que Jesus entrando numa colheita de uma pessoa, veja, Jesus não era dono daquela colheita, daquela fazenda, daquela plantação. E você imagine que Jesus com seus discípulos entram naquela colheita e começam a colher as espigas para comer. A primeira coisa que vem à tua cabeça é o quê? Ele está entrando numa propriedade que é privada, junto com os discípulos, e não deveria pegar aquilo que não é dele. Ele está roubando. Ele está quebrando o 8º mandamento, né? Não. Ele simplesmente estava fazendo aquilo que as próprias ordenanças da antiga aliança, para você perceber que Jesus ele foi tão restrito e tão integral na observância de todas as leis, que ele se atentou exatamente para esse detalhe, de que no dia do Senhor, ele fez questão de conduzir os seus discípulos à observância de uma lei que já era praticamente esquecida nos dias dele, pelos judeus. Que está lá em Deuteronômio capítulo 23, verso 25, mas já eu chego nela. Primeiro eu quero que você se atente ao fato de que nesse argumento foi o próprio Jesus que ordenou que eles entrassem naquela colheita e pegassem as espigas para que eles pudessem consumi-las, para que eles pudessem comer, se alimentar. Ao segundo argumento, veja aí que o dia de se alimentar da palavra de Deus envolve o que exatamente? Eles estavam indo para uma sinagoga. O verso 9 vai nos mostrar exatamente isso. Veja aí que assim como os antigos eles faziam, também aqui você tem essa prática de que eles estavam em caminho para a sinagoga com fome. Há uma necessidade aqui a ser atendida. Estavam com fome, foram colher as espigas para que houvesse a necessidade de se alimentarem. E nesse aspecto aqui, em primeiro lugar, a lei não proibia a colheita para... Esse é o primeiro aspecto. Não era proibido a colheita para consumo, e sim para o comércio ou negócio. Deus não havia proibido no 4º mandamento que se cessassem as colheitas apenas para consumo. Mas estava proibido que fossem feitas colheitas para venda, para comércio. E nesse aspecto você tem eles indo... O que me chama a atenção aqui nesse segundo argumento é eles estão indo para a sinagoga. Você pode até achar estranho, mas o fato é esse aqui no texto. A preocupação aqui com Jesus e os discípulos não era porque eles se atrasaram. Se eles estivessem atrasados, eles estavam em pecado, procrastinação. E eles não estavam atrasados, mas a preocupação deles quanto à necessidade de ir à casa do Senhor, estar no horário certo, começar o culto no horário certo, até porque vamos lembrar que Jesus era rabino, ele era mestre, ele era autoridade, ele era reconhecido como mestre da lei, e ele podia ir na sinagoga, e ele poderia abrir o livro da lei, o rolo da lei, e ele poderia ler, expor, interpretar a lei, e pregar sobre a lei do Antigo Testamento. Ele podia fazer isso, e provavelmente é o que ele estava fazendo, porque o contexto do verso 9 até o 13, me parece que ele é quem estava responsável para naquele dia, naquele sábado, ele conduziu o culto na sinagoga. Então veja que aqui não é uma displicência, mas é apenas a atenção e a necessidade que eles tinham de o mais cedo possível estar na sinagoga. E não se atrasar. E em meio ao caminho, Jesus providencialmente, porque Ele é Deus, Ele faz com que os discípulos parem, porque houve uma necessidade. Eu imagino que eles devem ter dito: Senhor, nós estamos com fome. Nós queremos muito ir à sinagoga, ouvir a palavra, a exposição da lei, mas acho que é bom a gente comer.
Senão nós não vamos aguentar em pé e não vamos prestar atenção com a devida atenção. E Jesus então entra, ali está a colheita. Vá, pegue as espigas e comam. Mas, por ironia, não do destino, mas da própria providência divina, quem é que ali se depara? Eu imagino que os fariseus tinham o hábito de ficar tramando e tentando ver o que Jesus fazia, mandava a gente para seguir, vai lá ver o que ele estava fazendo, vê lá se eles vão chegar no horário na sinagoga. E no meio do caminho, o que eles... A raiva, o ódio contra Jesus era tão grande que eles então se atentaram a um detalhe que para eles era algo muito grande, porque havia um acréscimo a esse mandamento. Qual era o acréscimo? Na interpretação dos anciãos daquela época, era errado você inclusive parar para colher espigas. E aí Jesus os confronta aqui, agora no terceiro argumento, quando ele vai dizer, olha, e as obras de misericórdia? Vocês estão esquecendo delas? E a dignidade daqueles que devem comer? E aí ele lembra do próprio rei Davi. O próprio rei Davi está no contexto aqui agora. E aqui é onde eu quero ressaltar em primeiro lugar, como eu disse, Deuteronômio capítulo 23, verso 25. Quando essa lei não apenas permitia, mas ela inclusive ensinava o ato de misericórdia, ainda ensina, né? Porque é a palavra de Deus, mas ela determina o ato de misericórdia e fazia com que os donos das colheitas não incomodassem as pessoas que entrassem na colheita, não fizessem caso, porque pessoas no meio do caminho, no dia do Senhor, poderiam e deveriam entrar na colheita para terem o mínimo de desgaste de atividades daquele dia e comerem da colheita, os frutos e aquilo que estava exposto para comer, a comida pronta, fruto da terra. Aqui está a verdadeira justiça social. A terra é privada, a terra tem dono, você não pode pegar aquilo que não é seu, você tem que trabalhar para você ter o que é seu. Mas Deus, por uma questão de justiça, faz com que o povo dele, é o povo dele, aqui está falando da igreja do Senhor da antiga aliança, eles poderiam parar por algum instante do tempo que era necessário, pegar algo que era apenas para o seu consumo e nada mais do que isso, porque se pegasse a lei, aí é roubo, está quebrando não apenas o quarto mandamento, mas quebrando o oitavo, quebrando o nono, quebrando o primeiro e o segundo por tabela, porque deu mais atenção à comida e a pegar aquilo que ele tanto cobiça, décimo mandamento aí, e de tabela ignora o próprio Deus, no dia dele. Mas Jesus chama aqui, o fato é que Jesus chama atenção para o fato de que, aí ele vai usar o argumento do contexto de Davi, que por misericórdia Davi e os seus homens foram socorridos e abrigados na casa do Senhor. Na casa do Senhor, eles comeram dos pães da proposição, lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 6 especificamente, quando então eles fugindo da perseguição de Saul, Davi não tinha onde se reclinar ou se esconder, havia uma lei naquela época em que toda pessoa ameaçada por alguém, ela poderia, em última instância, correr até a casa do Senhor e lá ficar abrigada até que o caso dela fosse resolvido e fosse dado um veredito. E Davi, recorrendo a isso, nem a isso ele pode ficar, porque o sacerdote havia dito o quê? Você não pode ficar nem aqui, Davi, vai embora. E Davi diz, olha, eu e os meus homens estamos com fome, pelo menos nos dê o que comer. A única coisa que eles podiam dar para comer, podiam entre aspas, porque a lei lá em Levíticos capítulo 24, os versos 5 a 9, também lá em Êxodo 29 e 33, deixava muito claro que ninguém poderia comer os pães da proposição. E o caso aqui é que a única coisa que tinha a ser oferecido para alimentá-los eram os pães da proposição. Só quem podia comer os pães da proposição eram os levitas e os sacerdotes. E aqui houve uma exceção na história do povo de Deus. Davi e os seus homens comeram dos pães da proposição. Há um registro histórico de um rei, no livro de 2 Reis, de um rei que ele quebra esse mandamento de comer os pães da proposição da casa do Senhor. E Deus o mata com uma peste, logo em seguida. E Davi não aconteceu isso, Davi foi preservado.
Qual é a essência do que está sendo estabelecido aqui? Isso mostra claramente que há um ato de misericórdia da parte de Deus. E lembrando também, o segundo ponto, que Davi é um tipo de Cristo aqui. E ele lembra Davi porque ele está lembrando dele mesmo. Dele mesmo. Um outro aspecto que a gente precisa aplicar nesse ponto aqui, irmãos. Isto mostra claramente que os exaltados, os soberbos, os arrogantes, não serão tolerados, eles serão rejeitados pelo Senhor. Mas os necessitados, os carentes, os aflitos, eles serão atendidos pela misericórdia do Senhor. O que é você guardar o dia do Senhor nessa perspectiva redentiva? É você correr. Gente, imagina 6 dias trabalhando. Preste atenção. Fique atento. Preste atenção. 6 dias você correndo do pecado. O pecado jaz à sua porta, como lá no caso de Caim. E por vezes você caindo no pecado, e você tendo que lidar com o pecado, e sofrendo, porque no teu trabalho, porque dentro da sua casa, porque na sua vida pessoal, os seus pensamentos, a sua vida de modo geral, tudo isso envolve pecados e mais pecados e atividades mundanas. E você sendo pressionado por tudo isso, e você sofrendo as consequências de todos esses pecados, e mais ainda sobre você os pecados das pessoas que causam dano contra você. O que é o dia do Senhor, se não você correr disso tudo e vir à casa do Senhor, porque você está aflito, necessitado de fugir de todo o peso desse pecado. E você chegar aqui e o Senhor, por misericórdia, te atender, te abrigar, e Ele te dá por tua palavra o alimento que você precisa para suportar mais os próximos 6 dias que virão. Eu quero que você olhe para o dia de amanhã exatamente pensando nisso, porque daqui a pouco isso aqui vai acabar. E eu fico pensando como que nós somos tão displicentes com esses detalhes, desses princípios, de esquecer que a lei de Deus ela é boa para nós, aqui agora. A gente está aqui, daqui talvez meia hora, o culto encerrado. Ainda vamos ter um momento aqui junto com todos, conversando, ainda um momento agradável, não ainda pensando em coisas da semana. E logo depois você vai para casa. No ato de ligar a televisão, você já começa a ver notícia ruim, canal que não presta, programação que não presta. Você vai até o Facebook para de repente ver se tem alguma notícia, alguma coisa interessante. Você já começa a perceber que as postagens, desde as primeiras delas, só tem porcaria, só tem coisa que não vai edificar, não vai ser proveitoso para você. Aí você vai para o WhatsApp, vou para o WhatsApp pelo menos da minha família. Aí você começa a ver que lá já tem postagens, falas, coisas grotescas, absurdas, fora do contexto que envolve a palavra de Deus. E você vai passar por isso amanhã, na terça, até sexta-feira, até sábado. Do que você se alimentou? E aí a gente se esquece, por isso que lembra-te, a gente se esquece que isso aqui é um ato de misericórdia da parte do próprio Deus ao nosso favor. Próximo argumento, o descanso dos afazeres comuns agora envolve o serviço religioso a Deus. Nós não estamos falando aqui de um descanso onde você para aqui, fica parado e não faz nada. Nós estamos falando de cessação de atividades comuns para que a gente agora possa trabalhar no dia do Senhor. Com base em que eu estou falando isso? Observe o contexto do verso 5. O verso 5 aí se refere a Números capítulo 28, verso 9. Números 28, verso 9. Eu não vou ler as referências bíblicas, porque eu quero que você, ao anotar, você possa fazer isso em casa. Por causa do tempo aqui. É uma pena. É uma pena. Mas eu quero que você depois se atente a esses textos. Verso 5, nós somos lembrados aqui de que os sacerdotes, quando trabalhavam no sábado, por necessidade, eles não estavam violando a lei de Deus. Mais uma vez mostrando aqui o exemplo da manifestação da misericórdia divina. Olha aí o verso 5. Olha o que Jesus diz. Ou não lestes na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Com base nisso aqui, o que a gente pode concluir em relação a esse ponto? Observe aí, eles realizavam, irmãos, nesse dia, no dia de sábado, uma série de atividades que envolviam sacrifícios. Imagine, a fila de gente que tinha para fazer sacrifício no dia de sábado. Eles trabalhavam.
inevitavelmente eles estavam ali prestando um serviço de trabalho. E ali naquela série de sacrifícios que eles faziam, olha a sequência: matava, esfolava, queimava o animal em todo o processo do sacrifício, separar as partes, o que era para ser queimado ou consumido pelo fogo, o que era para ser então separado para os levitas, para o sacerdote, a gordura, para onde é que ela iria, a parte que deveria ser jogada fora, e o processo para você poder fazer com que a parte daquele animal fosse colocado para fora do arraial, fazer todo o processo de que aquilo não pudesse prejudicar a questão de sanidade, da questão de sanitária, obrigado, sanitária. Me veio essa palavra e saiu outra. Mas a questão sanitária, por causa do risco ali de problema de doença, porque o povo tinha que ser purificado. Você imagina cada ponto, cada detalhe, isso várias vezes naquele dia. E aqui Jesus dizendo, olha, eles faziam tantas coisas, tantas atividades, mas eles estavam isentos por causa da misericórdia divina, os sacerdotes. Vamos pensar um pouco sobre esse ponto. As atividades de adoração a Deus, irmãos, envolvem, em certo sentido, um trabalho. Inclusive, o próprio sentido da expressão usada para culto aqui, ela aponta para a ideia de nós prestarmos um serviço exclusivo a quem? Ao próprio Deus. Nós estamos aqui, o que a gente está fazendo? Trabalhando. Paramos o serviço das atividades comuns dos 6 dias, mas aqui agora nós estamos nos dedicando a um serviço especial de concentração, de disposição, de atenção a cada detalhe do que está sendo exposto aqui das Escrituras, para que a gente se alimente disso. Agora aqui, a única pessoa que está apenas contemplando aquilo que lhe satisfaz é o próprio Deus. O que fazemos aqui não é bom para nós, é bom para Ele em primeiro lugar. E aí, é nesse sentido que Ele diz, eu sou bom. Lembra do primeiro sermão? Gênesis 2. Ele olha para a contemplação de toda a sua obra e é Ele quem diz, eu sou bom, eu sou perfeito. E nós olhamos agora para todas essas atividades desse dia, e nós temos o deleite, o descanso de dizer, Ele é bom. E agora não apenas bom, Ele é bom, e Ele é misericordioso, Ele é compassível, Ele tem agido graciosamente a nosso favor em nos tirar de 6 dias pesados da semana e nos abrigar na casa dEle, para que a gente possa ter um refúgio de pelo menos um dia, pelo menos um. Próximo argumento. O descanso aqui não é apenas uma lei do Antigo Testamento, mas agora se aplica a um princípio que é cristão. Olha o que Cristo vai nos mostrar no verso 6 aí. Ele vai dizer que Ele é maior que o templo. Por que Jesus está estabelecendo esse argumento? Os judeus, irmãos, eles veneravam os utensílios sagrados da sua religião. E lembrar que quando o templo, aquele segundo templo, ele foi construído inclusive fora da medida estabelecida que era do templo original de Salomão. Quem construiu aquele mega templo, essa história de mega templo é coisa antiga, de fazer construções religiosas suntuosas para chamar a atenção das pessoas, porque na religião as edificações elas chamam a atenção, ela dá a ideia de poder. Quem somos nós dentro de um simples pátio de uma escola? Um bando de Zé Ninguém hebreu que está ali reunido, que não tem ele nem beira, não sabe para onde é que vai, de onde vem. Tem gente fazendo assim, falando assim, pensando assim. Mas aqui você percebe que o contexto da idolatria absurda, supersticiosa do povo, em que Jesus ele diz, vocês estão preocupados com esse monte de tijolo, de pedra estabelecida aí, construída. E aquilo foi construído estrategicamente dentro do contexto político em que Herodes estava chamando uma atração turística, econômica, se aproveitando da religião dos judeus para ganhar dinheiro. Ou vocês acham que aquele atual templo de Salomão lá no bairro do Brás, eles têm outro objetivo, senão que as pessoas que construíram aquilo ali, eles estão ganhando dinheiro em cima daquilo ali.
Que fica aqui um alerta quando nós construímos o nosso templo. Como que ele vai ser, como ele deve ser, como que deve ser a edificação, a construção, toda a estrutura arquitetônica. Lembrar desses princípios, da simplicidade, da objetividade, do culto a Deus, e não a pompa religiosa do que nós devemos ter. Eu não me importo, irmãos, aonde a gente tem que se reunir. Os irmãos não sabem que a melhor fase da nossa igreja está sendo agora. Essa. Debaixo de telhas de amianto. Sofrendo um pouquinho do calor, que agora o clima voltou ao normal. Estava mais fresquinho nas outras semanas, e a gente ainda estava mais tranquilo. E agora o clima está voltando ao normal, voltou a ficar calor de novo. E a gente está aqui suando. Essa é a melhor fase da nossa igreja. Já pararam para pensar nisso? Porque hoje é o dia do Senhor. Nós estamos em paz, porque hoje é o dia de adorar ao Senhor. Próximo argumento. Eu me esqueci de mencionar Hebreus capítulo 3, do verso 1 a 6. Você anote e lê em casa. Fundamento desse princípio que eu disse, quanto um princípio cristão. Cristo é o princípio de todas as coisas, porque Ele é o Senhor do sábado. Verso 7. Jesus ele estabelece aqui uma sentença final da guarda do descanso. Veja o que ele vai dizer. Ele faz um contraste entre aquilo que Ele não quer, porque Ele é o próprio sacrifício, e daquilo que Ele requer, como atitude e postura da nossa parte. Quando ele vai citar Oséias capítulo 6, verso 6. Anote esse texto também. Quando ele vai dizer, vocês por acaso nunca leram a Bíblia? Em outras palavras, é mais ou menos esse o tom que Jesus está dizendo para os fariseus. Ele diz, olha, por acaso vocês nunca viram nas Escrituras, em Oséias 6, 6, o que diz lá sobre, não é sacrifícios que eu quero misericórdia. Ele está relacionando o ato de misericórdia, em que agora, quando a misericórdia de Deus nos alcança, ela nos faz nos prostrar diante de Deus, e nós nos humilhamos diante dEle, porque a única coisa que quem se humilha diante do Senhor, Ele quer é apenas o Senhor. Quem se humilha diante do Senhor, a única coisa que Ele deseja no seu coração é apenas dizer, eu amo o Senhor, eu desejo e eu quero mais do Senhor. Nada mais me importa nesse mundo. Esse é um outro aspecto que envolve aqui o dia do Senhor, quando Ele vai dizer, eu sou o Senhor do sábado, porque eu não quero o sacrifício de vocês, eu não quero as pompas religiosas de vocês, eu não quero mais sangue de animais derramado, porque o meu sangue será derramado em favor do meu povo, basta e é suficiente e eficaz o meu sacrifício. Ele é o único sacrifício. Por isso ele diz, misericórdia é o que eu quero. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa é a essência de alguém que se humilha e diz, eu amo o Senhor de tal forma que eu me prostro diante dEle, beijo os pés dEle, e eu digo, eu só quero o Senhor e nada mais do que isso. É assim, é o dia do Senhor para você? Nesse dia, a única coisa que você quer é o Senhor. A guarda do dia do Senhor, irmãos, ela deve ser com base no princípio de que nós não estamos apenas aqui diante de uma lei declarativa, nós estamos diante de algo estabelecido de forma moral. Veja aí que o sábado, ele existe não por causa de nós mesmos, mas o sábado existe e foi estabelecido por causa do próprio Deus. Ele inclusive diz isso em outro contexto. A razão da existência do sábado é por causa do próprio Deus, em que Ele exige que nós nos prostremos diante dEle. Há um terceiro aspecto nesse outro princípio que eu quero chamar a sua atenção. O que envolve o dia do Senhor? É a convocação. Quando ele fala, eu sou maior do que o templo, lembre-se disso. A convocação de todos solenemente na casa do Senhor. Todos, sem exceção. Vamos pensar um pouco no contexto que é uma igreja reunida num culto solene ao Senhor. Habitualmente nós temos no dia do Senhor culto pela manhã, escola dominical e culto à noite.
Você já parou para pensar que dentro desse princípio em que nos é exigido uma convocação solene para que todos estejam aqui, quantas vezes você já perdeu esse dia? Porque você ou acordou tarde, você perdeu o horário, ou desanimado, frio espiritualmente, distante do Senhor, ou talvez pelo empecilho de uma doença, de uma enfermidade. Imagine quantas coisas nos fazem perder as bênçãos, os benefícios da salvação nesse dia, que é um dia tão especial, e por ser especial, as bênçãos desse dia é especial. Por vezes você matar o dia do Senhor, matar o dia do Senhor, porque pela manhã você não tem disposição de vir, e você se contenta apenas por vir à noite, sabendo que você deveria estar aqui também pela manhã, e lembrar que o próprio Salmo 4, ele vai dizer, olha, pela manhã eu busco o Senhor e nele eu espero. De lembrar que o dia do Senhor, ele começa exatamente no ato em que você está acordando, e você deve estar ansioso, entusiasmado em dizer, logo cedo estarei na casa do Senhor. Já parou para pensar que nessa convocação solene, quantas vezes você perde o dia do Senhor porque você está preocupado mais com a bagunça que os seus filhos vão fazer, mais com o fato de que talvez o seu filho, por ser um bebê, ou por ser uma criança pequena, ou por ser talvez um pouco maior, mas talvez ele seja um pouco mais agitado, peralto, bagunceiro, e isso, você acha que isso para você é mais um problema do que você lembrar que a solução do seu problema são os seus filhos na casa do Senhor. A solução para a educação e formação dos seus filhos é lembrar que no dia do Senhor, ele tem que estar aqui desfrutando dos mesmos privilégios que você também. Por isso que a gente não tem culto infantil, porque culto infantil não é elemento de culto. Culto infantil também corta os privilégios dos seus filhos de poder ouvir a palavra do Senhor agora, como ele está fazendo aqui agora. Por isso. E em último lugar, eu quero lhe chamar a atenção para o último argumento, é que o dia de se fazer o bem, ele existe para que nós rejeitemos o que é mal. Esse é o último argumento. Veja aí que quando eles estavam na sinagoga, agora sai do contexto do momento particular e agora para o contexto do momento solene. O guarda do dia do Senhor tem esses dois aspectos: a guarda da devoção particular e a guarda da devoção solene, especial na casa do Senhor. Agora eles estão na sinagoga. E aí Jesus faz o quê? Ali ele cura um homem com a mão ressequida. E mais uma vez ele é questionado, mais uma vez ele é ali arguido. E veja que a ideia de se fazer o bem aqui, com o que Jesus estabelece, está atrelado aqui em primeiro lugar com o que está aplicado a Gênesis capítulo 2, aí dos versos 1 a 3. Deus é bom e exige que nós contemplemos a glória dele. Essa é a primeira coisa, aqui no dia do fazer o bem. Agora, isso aqui também está relacionado, irmãos, com a necessidade de nós sermos obedientes a todos os outros 9 mandamentos, incluindo agora o quarto de todos os 10 mandamentos, quanto à nossa relação, tanto com Deus, mas também a nossa relação com o próximo. Os primeiros 4 mandamentos, a nossa relação com Deus, os outros 6 posteriores mandamentos, a nossa relação com o próximo. Ato de misericórdia. Aqui me chama a atenção, dos versos 9 até o verso 12, o fato que Jesus ele vai dizer o quê? Olha aí o verso 11, mais especificamente. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado estar cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? E aí eu quero uma palavra, dirigir a palavra a você, que no dia do Senhor, eu sei que você, por causa do seu plantão, da sua profissão, da sua vocação, um médico, um enfermeiro, um policial, pense em todas as obras de misericórdia e necessidade que são de exigências e urgências, porque elas não podem parar. E você é um plantonista. E eu sei que por vezes você é privado de guardar o dia do Senhor. Às vezes vem até aquele argumento muito frouxo, muito fraco e superficial, de dizer assim, olha, Jesus ele não exige o domingo necessariamente, ele exige que você guarde um dia da semana. De todos os dias da semana, ele exige um. Não. A lei está estabelecida que seja o dia do Senhor.
Se você, por causa do seu plantão, infelizmente por motivo de força maior, não pôde estar aqui, saiba que ainda assim, por consolo do Senhor, o seu plantão, veja bem, por motivo de força maior, por causa da necessidade da sua vocação, vamos lembrar dos sacerdotes. Você não está aqui, ainda Deus lhe dá o consolo de lembrá-lo que a sua vocação aponta para um serviço de misericórdia. Misericórdia. Pensemos em alguns casos. Doutor Álvaro, doutora Graciela, Emerson passou mal. Não deu para vir, está lá numa agonia terrível, lá e não tem condições de... Vão dar tempo da gente ir lá, vamos correr, vamos atender. E é domingo, às vezes no horário da escola dominical. Pastor Rogério, o Emerson não quer vir para o culto lá e está na beira do telhado, ele quer pular, quer se matar. O senhor pode correr lá e vamos conversar com ele e vão evitar isso. Ato de misericórdia. Só cobaia e uma hipótese, não quer dizer que isso vai acontecer. E eu estou usando exatamente o Emerson como exemplo, porque eu sei que isso é um exemplo extremamente neutro de acontecer. Atos de misericórdia no final das contas, atos de misericórdia que no dia do Senhor podem acontecer. Pessoas morrem no dia do Senhor. O que nós vamos fazer? Sepulte-o, enterre-o, faça o ofício fúnebre. Ato de misericórdia, de socorro, consolo da família, de apoio à família, porque nesse dia Deus aprove, por desígnio dele, ter tirado a vida de alguém do nosso meio, e que a gente teve que socorrer a família, consolá-los. Ato de misericórdia. Essas coisas acontecem no dia do Senhor. E há um caso que a gente viveu há um tempo atrás, quando o Wesley faleceu. Wesley faleceu no sábado, pelo 11 horas da manhã. E nós tivemos que sepultá-lo no domingo, à tarde. E ainda Deus, por misericórdia, nos concedeu pela manhã, pelo menos o culto. Um culto pesado. Mas um culto onde Deus, Ele simplesmente disse: alegre-se pelo menos e se contente comigo. Se não há ocasião para vocês dizerem que vocês estão alegres, mas se alegrem nesse dia, pelo menos, por quem eu sou e o que eu faço por vocês. Deus faz isso para lembrar que Ele é bom e Ele é misericordioso. Dia de fazer o bem e o dia de rejeitar o que é mal. E por que fazer isso no dia do Senhor? Para que você não se esqueça de que todos os dias você está na presença de Deus. E ai daquele que faz o mal perante os olhos do Senhor. Ai daquele que faz o mal perante os olhos do Senhor. Eu quero concluir esse sermão, irmãos, trazendo algumas instruções práticas e lembrando, em primeiro lugar, aqui, dos princípios do que a gente já aplicou. E eu quero dar algumas instruções práticas de como você deve guardar esse dia. Eu quero que você, em primeiro lugar, se lembre que nesse dia, este dia, ele não deve ser observado sem a nossa confiança e devoção a Cristo. Não tem como. Na perspectiva da redenção, sem Cristo, passa a ser como um outro dia qualquer para você. Em segundo lugar, eu quero que você se lembre de que este dia deve ser o mais desejado de todos os dias da semana, da sua semana e da minha semana. Porque você deve se lembrar que esse é o dia da adoração ao Senhor, seja em particular, ou quando estamos solenemente diante do Senhor. Terceiro, eu quero que você se lembre que você não deve ter outro dia como descanso, a não ser apenas o domingo, que é o dia do Senhor. O que você tiver que fazer, faça durante os 6 dias. E faça bem feito, e não deixe nada para trás, não deixe nada acumulado, para que você chegue no dia do Senhor apenas para o descanso.
Quarto, eu quero que você se lembre também que a guarda desse dia não pode ser um peso para a igreja do Senhor. Se me permite aqui alguns exemplos, eu fico imaginando a gente contando as horas para acabar logo o culto, porque você está doido para sair daqui e comer uma pizza na lanchonete. Não era nem para essa lanchonete estar aberta, porque hoje é dia do Senhor. Eu quero aproveitar uma pastoral, aí é uma recomendação, é uma tentativa de animar os irmãos, a gente mudar um pouco os nossos hábitos nesse dia, da gente ter as nossas conferências, porque isso não é proibido. Como é bom quando a gente se reúne, por exemplo, encerrou aqui, e o dia não encerrou, né? O dia não encerrou. Se a gente puder ir na casa das nossas famílias, ou vai com a sua família, deixa eu já preparar. O meu pai, esse é um exemplo que eu tenho do meu pai. Se tinha uma coisa que ele era tão cuidadoso, um dia antes ele comprava, hoje nós vamos comer o que vocês querem comer? Ele não levava a gente para a lanchonete. Eu não lembro, irmãos, eu não lembro que depois de culto ele nos levou para a pizzaria no domingo. Eu não lembro. Deve ter acontecido uma vez ou outra assim, em algum momento, mas eu não lembro. Eu me lembro de que todo domingo, encerrado o culto, já estava tudo pronto, os condimentos, tudo que era necessário. Por exemplo, se era o dia do lanche do hambúrguer, ele já deixava, ele mesmo preparava até para não sobrecarregar as tarefas da minha mãe. Ele fazia, era lanche, hambúrguer, ele fazia hambúrguer, do jeito que cada um gostava de comer. Chegávamos em casa, já estava tudo pronto. E comíamos o lanche em casa. Eu lembro quando ele gostava mais das pizzas. E ele preparava as pizzas, fazia 4, 5 rodelas de pizzas, de cada sabor diferente. Nós chegávamos depois do culto e sentávamos todos juntos à mesa. Eu nunca esqueço disso. E sentávamos à mesa e nós comíamos juntos. E depois dormir. Encerrado o dia do Senhor. Eu lembro do meu pai parando as atividades depois do almoço no sábado, porque ele fazia manutenção na casa, porque era o único dia que ele tinha para isso. E logo depois, no meio da tarde, ele ajudava a minha mãe no preparo de tudo que era necessário para o almoço do domingo. Ele cuidava de todos, porque geralmente era assado no domingo. O frango, o peru, sei lá o que era, mas era alguma coisa que ficava assando. E ele deixava tudo pronto já, e de maneira que ele deixava tudo cronometrado para que a minha mãe não ficasse sobrecarregada com os afazeres do alimento. Maridos, pense um pouco sobre isso, do descanso da sua esposa no dia do Senhor. Já parou para pensar nisso? O descanso dos seus filhos no dia do Senhor. Porque eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem, tablet, videogame, televisão, é automático. Mas eu fico pensando nos nossos pecados, ó homens, maridos e pais. Quando a gente chega em casa e a gente simplesmente larga tudo e deixa os nossos filhos e as nossas esposas por conta. E a gente não para participar do dia do Senhor e educar os nossos filhos em atividades que são proveitosas para esse dia. A gente peca contra Deus, porque aí a responsabilidade pesa mais sobre nós. Quinto lugar, este dia faz parte, isso aqui é muito importante, esse dia faz parte do processo de santificação do crente na nova aliança. Se você negligencia o dia do Senhor, você está negligenciando o processo de santificação na sua vida. Qual outro dia você vai ter para alimentar da palavra? Eu duvido que você vai dar conta de ler a Bíblia, estudar a Bíblia com toda a disposição necessária, que no domingo você não teve de segunda a sábado. Duvido. Se você não se alimenta da palavra do Senhor, como é que você vai ter uma vida que realmente ela esteja em processo de santificação e evitar o pecado, evitar o mal? Como? Me explica. Você deve participar de todos os serviços solenes e religiosos deste dia em sua igreja local. Eu queria convocar os presbíteros e diáconos para que a gente comece a ter com naturalidade
perceber quem não está vindo no dia do Senhor pela manhã e pela noite para que a gente possa pastoreá-los. Pessoas que não têm vindo no dia do Senhor, porque não é caso justificável. São pessoas que precisam ser pastoreadas e cuidadas. Presbíteros, diáconos, homens que têm maturidade, nós precisamos cuidar dos nossos irmãos que provavelmente eles estejam enfermos espiritualmente, porque eles não têm vindo à casa do Senhor. Pessoas que não têm prazer de estar na casa do Senhor, alguma coisa está acontecendo e elas precisam de cuidados. Agora, alguns aspectos práticos desse dia. Primeiro, esse dia deve ser celebrado com antecedência. Segundo, o cuidado para que todos os seus afazeres e trabalhos da semana eles estejam organizados e encerrados. Terceiro, que nenhum desses trabalhos sejam empecilhos para a guarda deste dia santo. Se você é empresário, se você tem comércio, não abra a sua loja, não abra o seu comércio, não abra a sua empresa, ou não fique em casa, no escritório de sua casa, mexendo com a papelada da sua empresa. Pare e venha para a casa do Senhor. A gente olha para a história dos puritanos e a gente pensa, esses caras foram muito radical. Mas há um registro histórico. Os puritanos, você tem muito pastor puritano anônimo nas histórias que são muito impressionantes quanto ao zelo desses homens no cuidado da sua vida de santificação. Há um fato registrado de um fazendeiro no interior da Inglaterra, nos dias do processo de reforma na época de Elizabeth I. Quando esse fazendeiro chegou para o seu pastor e ele disse assim: pastor, se chegar um temporal, devastar e ameaçar devastar a minha plantação, o que eu devo fazer? O pastor olhou para ele e disse assim: creia na providência de Deus e venha adorar o Senhor. Tamanha era a fé desses homens. Eu fico pensando nas épocas em que nós tivemos aquelas megas manifestações pelas ruas de tudo quanto era cidade desse país. E quando nós recomendamos pastoralmente que no dia do Senhor ninguém saísse para protesto ou manifestação. E muitos desobedeceram. Porque você chega ao ponto de acreditar mais e confiar mais numa manifestação em que ela vai mudar o rumo de um país, do que você exercer sua fé em Cristo e dizer: eu vou para a casa do Senhor, porque eu creio na providência divina, porque quem muda o coração de alguém é o Senhor. E depois alguém ser acusado de extremista, radical, porque disse: você não deve protestar no domingo, porque domingo é dia do Senhor, é dia de você descansar dos fardos do pecado de todo esse povo, que fazem o que fazem, porque eles são idólatras, pagãos, e eles odeiam o Senhor e a sua palavra e o Evangelho. Por isso que eles saem pela rua gritando, blasfemando, questionando a autoridade de homens e mulheres que não se dão ao respeito a tal ponto que por vezes você tem tanta pouca fé que é capaz de acreditar que em uma tarde de manifestação, gente gritando e dando palavras de ordem contra autoridades vai mudar o rumo do país. Se a única coisa que pode mudar esse país é uma reforma religiosa, uma reforma espiritual, mudança de mentalidade, você espera mais pela manifestação de pessoas que você nem sabe quem são, o que eles fazem da vida. Em vez de você depositar sua confiança em Cristo, que é o único, que é o Redentor, aquele quem diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Atente-se, eu peço por favor que você se atente ao seu culto, tanto público, mas também se atente ao seu culto particular. Pare, chegue em casa,
depois da alimentação, de um descanso que é necessário, reúna os seus filhos e sua esposa, pegue o sermão, das anotações do sermão, pegue a Bíblia, leia o texto e faça um exame, um discipulado, uma catequização dos seus filhos. Alimente espiritualmente a sua esposa. Cuide apropriadamente de suas refeições. Se você tem empregados, não imponha aos seus empregados e servos a obrigação desses seus respectivos trabalhos, mesmo que eles não sejam crentes. Porque isso é a forma, acho que, mais clara de evangelizarmos pessoas não crentes, vinculadas a nós. É quando elas percebem que nós somos fiéis a Cristo. Mais do que falamos que Cristo salva, que Cristo faz alguma coisa. Que ninguém seja impedido de guardar esse dia santo. Prepare-se para que esse dia e nesse dia você dedique-se com fervor em orações por você mesmo, pela igreja que você pertence, e especialmente, eu peço encarecidamente que agora isso me envolve, especialmente orar pelos seus ministros. Orar para que ele também seja encontrado diante do Senhor com a mesma expectativa e fervor, para que todos adorem ao Senhor. Que não chegue atrasado, que encontrem horários proveitosos para a realização dos cultos, que nos intervalos entre os cultos você possa ler a Bíblia, que você possa orar, meditar, relembrar com a sua família tudo que você aprendeu. E que nesse dia haja temor do Senhor. Porque em último lugar, irmãos, de tudo isso, se você conseguir cumprir tudo isso, se não houver temor do Senhor, o seu pecado nesse dia é tão grave quanto a idolatria de um pagão. A última pergunta que eu faço é, de toda essa lista, eu pergunto a vocês, você consegue cumprir tudo isso aqui todos os dias? Nós conseguimos cumprir, nós vamos conseguir a partir de agora cumprir tudo isso aqui? Não. Mas não é essa a questão. Em primeiro lugar, a questão é se você entendeu o que o Senhor está falando com você. E se você se arrepende dos seus pecados e negligências nesse dia. Em segundo lugar, eu quero chamar sua atenção para em que você confia. Você confia na legalidade da lei ou você confia no Senhor da lei? Por isso que ele falou que ele é maior que o tempo. Por isso que ele falou que ele é o Senhor do sábado. Você guarda esse dia porque esse dia é um ato de misericórdia divina e nós também desfrutamos dessa misericórdia. Você realmente vem à casa do Senhor porque você entendeu e você também sente na pele a necessidade de se refugiar na casa do Senhor para que você desfrute da misericórdia dele. Essa é a essência do dia do Senhor. Porque eu sei que nós não vamos conseguir cumprir isso aqui tudo. Nós vamos ter que cumprir todo o rigor da lei de Deus só quando a gente for glorificado e estivermos no descanso eterno. Mas até lá, a única coisa que nos é exigida é que você, na nova aliança, apenas confie em Cristo. Porque Ele obedeceu toda a lei por você. Observar e se esforçar na sua vida de santificação nesse dia é você demonstrar o quanto você ama Cristo e o quanto você ama a glória de Deus. Aí sim, contemplaremos a glória de Deus. Amém. Vamos colocar em pé.